paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um programa Caos, Deus está no controle. Nós estamos com a presença do pastor Celso, diretor do ensino regional. Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo bíblico na nossa vida, né? Mas antes nós vamos fazer uma oração, iniciar com uma oração e logo após louvar o Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos para mais um momento, mais um programa, e nós vamos iniciar aqui te pedindo, Senhor, nos dê capacidade, nos dê inteligência, nos ajude, dê sabedoria para entender mais a Tua Palavra, obter mais conhecimento do Senhor. Que seja um programa abençoado e que abençoe muitas vidas. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Nós estamos iniciando mais um programa e o pastor Celso está conosco. Nós vamos tratar de um assunto muito relevante, não é? O estudo bíblico na nossa vida. Qual é a relevância, né? Nós vamos desenrolar esse assunto aqui. Pastor Celso, faça a sua apresentação. Então, gente, é um prazer mais uma vez estarmos aqui compartilhando desse momento tão importante em que temos sido agraciados por Deus com temas fundamentais, temas importantes para a nossa vida. E hoje, representando o nosso CETAP, Centro de Estudo Teológico Adventista da Promessa, nós estaremos falando sobre a grande importância do estudo bíblico na nossa vida, né? É um tema muito legal, eu amo esse tema, e ao olharmos para trás, nós percebemos que o estudo bíblico sempre acompanhou o povo de Deus, desde os primórdios, em que Deus se deu a revelar ao seu povo, desde o Éden, passando pelo Pentateuco, pelos livros históricos, Juízes, Salmos, até chegar à igreja primitiva e alcançar os nossos dias. É um assunto palpitante e é um assunto em que todo crente, todo cristão deve ter segurança no manuseio da palavra de Deus, porque é ela quem norteia a nossa vida, é ela quem nos dá o alicerce para a fundamentação da nossa fé. Desde o princípio e alcançando os nossos dias, nós temos que ter esse contato diuturno com a palavra de Deus.
Amém, pastor. Conversando sobre esse assunto, a gente pensa assim, existem alguns desafios, não é? Por exemplo, a nossa cultura não é uma cultura muito de leitura, é um grande desafio. Existem outras questões aí que a gente pode falar, é a questão do entendimento da palavra. Tem gente que acha que é muito difícil, tem gente que, né, tem dificuldade, às vezes fica até desmotivado por causa disso. Mas vamos partir para uma pergunta aqui, vamos pensar no plano pessoal, individualmente falando, como seria a aplicação desse plano de estudo bíblico, como isso desenrola na nossa vida de maneira pessoal. Sim, muito bem. O estudo da palavra de Deus, ele é um alimento. Ele é um alimento para a nossa alma e é um reforço para a nossa vida. No início do seu ministério na terra, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele começou a se preparar para o desenvolvimento do seu ministério. Em Mateus, no capítulo 4, nós encontramos ele jejuando 40 dias e 40 noites. E é natural, uma pessoa que fica sem se alimentar, ele fica com fome, o corpo fica fragilizado. E aí, o inimigo das nossas almas, Satanás, se aproximou dele, já desconfiado de que ele tinha uma missão especial, que ele era diferente. E aí foi tentá-lo, sabe, Cláudio? Foi tentá-lo. E foi tentá-lo justamente com essa questão da sua fraqueza física. E o convidou a transformar pedras em pães. Olha só que coisa, né? Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e se alimenta delas. Foi na necessidade. Na sua necessidade. Ele tentou atacar Jesus na sua necessidade, na sua fragilidade, como ele tenta nos atacar nas nossas fragilidades. Mas Jesus Cristo, com a sua sabedoria, com a sua firmeza, ele já demonstra, já no primeiro ato, dentro já do início do seu ministério, ele responde àquele ataque satânico utilizando-se exatamente da palavra de Deus. Ele vai citar Deuteronômio, no capítulo 8, verso 4, quando ele fala, em Mateus 4, versículo 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aquela palavra não nasceu nele ali naquele momento, mas nasceu lá atrás, quando Deus teve o contato com o povo no deserto, em que eles estavam com fome, e o Senhor enviou o maná, e lhes garantiu que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus Cristo já iniciou o seu ministério demonstrando segurança, demonstrando conhecimento, a firmeza que ele precisaria ter para o desenvolvimento do seu ministério. Isso nos orientando, nos ensinando a nós hoje que se nós somos servos de Deus, é porque um dia alguém falou para nós de Jesus Cristo, através da sua palavra, através da palavra de Deus. E ao entrarmos no Evangelho, ao iniciarmos a nossa vida espiritual, a nossa vivência eclesiástica, nós nos deparamos com a palavra de Deus e, muito embora o mundo, de um modo todo especial, o brasileiro não gosta de ler, mas se ele quiser ter a sua vida desenvolvida, se ele quiser ter firmeza, convicção da sua fé, ele vai ter que debruçar-se sobre a palavra de Deus para ser alimentado por ela. Ainda, muitos, inúmeros exemplos nós podemos dar aqui sobre textos bíblicos que nos incentivam a essa busca incessante. Mas nós vemos que a palavra de Deus alimenta a nossa alma como um pão espiritual. Eu costumo, nas minhas orações, no momento das refeições, agradecer a Deus pelo pão vivo descido dos céus, que é a sua palavra, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele é o verbo. Isso. Né? O verbo é a palavra.
Então, toda palavra de Deus, né? E aí vamos lembrar de vários textos aqui, é um turbilhão de versículos que passa aqui pelo nosso sentimento, né? Quando Paulo fala a Timóteo, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para tudo na nossa vida. Então, nós vemos em Salmos, no capítulo 119, no verso 72, o que significa a palavra de Deus para a nossa vida. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou prata. Então, aqui o salmista dá mais valor à palavra de Deus do que ao dinheiro, do que à moeda. E nós estamos num momento aí terrível, onde muitos tiveram os seus trabalhos aí cessados, interrompidos, outros tiveram diminuição, né? O governo autorizou, por lei, né, que as empresas poderiam diminuir o salário. Então, muitas empresas se utilizaram desse artifício por causa das necessidades, das circunstâncias, e o homem teve que aprender a viver com menos. Mas, em contrapartida, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda com o Senhor, que se alimenta da palavra de Deus, ele sempre vai ter um tesouro inestimável, que é a palavra. Eu fico sempre pensando assim, eu me lembro da Bíblia, quando a gente fala de lei, a lei de Deus, né? E lei traz um certo peso para nós. Parece que é algo assim que já traz algo que é pesado. Mas a lei de Deus é uma proteção. O senhor falou, está escrito, e eu identifiquei assim, liguei, né? Está escrito, uma proteção de Jesus para aquele momento foi essa. Está escrito. Ele sabia. E nós precisamos saber o que está escrito para a gente poder se defender do inimigo. Né? Então, foi a arma que Jesus utilizou naquele momento ali, é a arma que nós vamos utilizar, é o está escrito. O está escrito é a defesa, né? Agora, no plano pessoal, nós falamos do que individualmente nós precisamos. Mas quando a gente parte para a igreja, né, o cristão ativo ali na igreja, o plano eclesiástico, como a gente aplica isso no plano eclesiástico? Então, nós temos uma missão. Ou melhor, Deus tem uma missão. E que resolveu compartilhar essa missão conosco. A missão de Deus é conquistar o mundo, conquistar a humanidade a qual Ele tanto ama, né? Como vemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou só a igreja adventista da promessa que está sediada em Mesquita, ou só os crentes. Só os crentes. Não, Ele amou a humanidade, né? E Ele deu o seu próprio Filho, Ele deu o que tinha de mais precioso para poder conquistar a humanidade. Não é isso? Então, quando nós entendemos isso, aceitamos a Jesus Cristo, abrimos a porta do nosso coração para que Jesus Cristo entre e more conosco, habite conosco e faça parte da nossa vida, nós também somos inseridos na missão de Deus, que é de conquistar o mundo para Deus. Parece difícil, parece impossível, mas está escrito que nós precisamos. Ele falou para nós, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, isso aí é sintomático. É a pessoa pregar o evangelho e a outra pessoa, o seu interlocutor, ouvir essa palavra. É uma palavra que ela não é falada de uma forma dúbia, ela não é falada de uma forma insegura. Pensa na figura de um vendedor que vai bater na porta da sua casa para te oferecer um produto. Ele descarrega ali um turbilhão de palavras a respeito do seu produto. Aquele produto que ele está te oferecendo é o melhor produto do mundo, muito embora talvez tenha outras marcas de maior renome até, né? Mas você imagina que aquele vendedor, ele precisa efetuar aquela venda para que tenha a sua produtividade somada na empresa e ele venha ao final do mês receber o seu salário baseado nessa sua produtividade, naquilo que ele produziu, né? O setor de vendas trabalha assim. Geralmente o salário é um saláriozinho mínimo, pequeno, né? Simbólico, mas o fruto do seu trabalho mesmo está na sua venda, no resultado das suas vendas.
Então, ele tem que ter muito conhecimento, tem que falar com muita propriedade do seu produto. Talvez, pessoalmente, não vou dizer isso a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus, mas em relação à venda, talvez o produto que ele venda, talvez nem ele usa na sua casa. Mas ele tem que passar uma segurança tamanha para o cliente, que o cliente seja conquistado e adquira aquele produto. Então, o crente, ele recebeu essa missão, né, esse compartilhar de Jesus com ele, para conquistar o mundo através do ensino da palavra, através da pregação do Evangelho. Ele fala, ide por todo o mundo. E aí, então, eu preciso ter conhecimento de causa. O produto é real. O produto é real. E E esse produto eu uso na minha casa. Eu uso, funciona. Eu compartilho com a minha casa, com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, com quem está ao meu redor. E aí, nós vamos lá para Timóteo, orientando, né? Sendo orientado pelo apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que eu vou manejar a palavra de Deus de uma forma boa, se eu não a conheço? E eu só conheço se eu for, como Isaías falou, buscai no livro do Senhor e lede. Não tem outra forma. Não existe. Não existe outra forma. Nós podemos passar até por uma situação onde o apóstolo Paulo vai falar, em algum momento, se vier um anjo do céu com outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, que seja maldito. Mas como é que eu vou saber qual o subsídio que eu tenho para identificar ou para interpretar que aquela mensagem, que mesmo um anjo dos céus venha trazer, ela é correta ou não? Somente pelo conhecimento. E é isso, essa grande importância. Eu sou um proclamador. Cada um de nós, cada um dos que aceitaram a Jesus Cristo, ele, ao aceitar Jesus, ele foi inserido nessa missão de conquistar o mundo. E ele precisa, então, se aprofundar, ele precisa estudar a palavra para falar com firmeza. Essa é a principal função. É a principal função. Então, todos nós somos pregadores. Todos nós. Isso é importante. Por mais ministérios que nós tenhamos, por mais dons que nós recebamos, alguns falam assim, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. O que muda é a forma de pregar. É a forma. Você prega cantando, você prega batendo um prego, você prega usando aí essa figura de linguagem, assim, essa comparação, você está pregando lá uma porta, um portal lá, está batendo um prego, está apertando um parafuso, mas você está ali fazendo aquilo ali. Se tem alguém do seu lado, você fala, olha, eu vou deixar essa porta aqui tão firme como a palavra de Deus é para nós. Ela traz a segurança para casa, a palavra de Deus também nos traz a segurança. Ou seja, em todas as formas possíveis, cantando, pregando, orando, jejuando, estando conversando com um colega de trabalho, levando para eles firmeza, um olhar seguro, confiante, porque aquilo que você pega para fazer, você faz com segurança, porque você treinou. Você que tem uma profissão, você é gráfico, você trabalha com editoração. Então, quando um cliente vai te contratar, você fala, olha, pode ficar tranquilo que o seu trabalho vai sair perfeito, porque eu me preparei para isso. Você se preparou para fazer uma edição de livro, você se preparou, um pintor se preparou para pintar o carro de um cliente. Imagina que se eu vou colocar o meu carro na mão de um pintor e se eu não tenho boas referências. Como é que eu vou entregar o meu carro, que custou parte do meu orçamento, para uma pessoa que eu não tenho boas referências? Então alguém vai me falar assim, pode confiar no João Pintor, porque ele é um bom pintor. E aí tranquilamente eu descanso. Assim também é a palavra de Deus. Eu tenho que manejá-la bem. Procura apresentar-te a Deus como um bom obreiro que maneja bem a palavra de Deus. Tá falando disso aí, eu puxei a pergunta porque muitas pessoas têm a dificuldade de dizer assim, eu não sei evangelizar. Por isso que eu perguntei sobre a questão da pregação. Eu não sei evangelizar. E a gente precisa se preocupar na nossa forma de ser. O senhor falou do prego, então quando fala do prego, a gente pensa assim, é algo simples. Ele aproveitou uma oportunidade do prego para falar do evangelho. Né? Do que ele estava fazendo. E eu acho que se a gente falar um simples graças a Deus,
nós já estamos proclamando algo, uma fé. Não é? Você vê muito assim, as pessoas falando, não, graças a Deus, acontece uma desgraça, alguma coisa, a pessoa fala assim, graças a Deus, perdi tudo, mas minha vida... Então você já conectou algo, né? Então a pregação do Evangelho, ela não é algo tão complexo assim. Mas a gente precisa ter o conhecimento do produto que nós estamos oferecendo, que é real, é verdade. E a gente partindo aqui para outra pergunta, a gente fica pensando na dificuldade das pessoas em entender a palavra de Deus. Sim. E na igreja, geralmente, nós temos... Na minha igreja tem muitas pessoas que dão estudo bíblico e gostam, não é? E eu sou um deles, né? Eu conheço alguns. É um apaixonado pela palavra. Quando Também. a pessoa fala comigo assim, passa um estudo, é uma alegria, né? Então a gente pode recorrer às pessoas, mas existe uma ferramenta principal que a gente precisa utilizar. Sim, qual é essa ferramenta? Exato. Então, com certeza, as pessoas que estão nos assistindo, algumas delas vão falar assim, para você que já é pastor, que já tem muitos anos de experiência, não é tão difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não é fácil. E se eu confiar na minha intelectividade, na minha intelectualidade, na minha cognicidade, eu não vou conseguir chegar lá. Porque a palavra de Deus, ela não se interpreta de uma forma literária, simplesmente. Utilizando-se os recursos da didática, das letras, da literatura, das figuras de linguagem. Não é simplesmente assim. Ela precisa de algo fundamental, que é a participação direta do Espírito Santo na nossa vida. É o espiritual unido ao físico, ao sensorial, ao sentimento, ao nosso desejo de agradar a Deus. Então, mais uma vez, né, nós nos reportamos à palavra de Deus. Paulo, aos Efésios, no capítulo 6, ele vai identificar ali a armadura do cristão. E ele, no versículo 17, ele fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, o próprio Espírito Santo utiliza-se da ferramenta que é a palavra de Deus e torna-se ele em si mesmo ferramenta para nós. Amém. Ele vem cheio de conhecimento, né, de tudo aquilo. Quando Jesus esteve conosco e estava próximo a partir, né, para o seu trono celestial, ele prometeu aos discípulos e a nós e a toda a humanidade, não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, o que foi que Jesus nos ensinou? A palavra de Deus, a vontade de Deus. É a garantia de não estar sozinho. Jesus nos ensinou a forma de agir, a forma de nós nos comportarmos, a forma de nós nos relacionarmos com o mundo. Você falou agora há pouco, né? Como nós falamos, as formas com que nós temos de quando você está no seu trabalho, quem trabalha em escritório, não importa, né? Eu trabalho no escritório, onde eu me relaciono com pessoas, tanto do meu setor quanto externos. E eu tenho por costume, quando eu dialogo com alguém e alguém executa algo que vem agregar o meu serviço, eu falo obrigado, que Deus te abençoe. Só em você utilizar essa expressão simplicíssima, você já transmite algo diferente para aquela pessoa. Porque o mundo, ele não está acostumado a receber gentileza. Verdade. E aí nós temos o poeta do Rio, né? Gentileza gera gentileza. E nós temos a figura do Espírito Santo que gera em nós palavras sadias, palavras positivas. Ao nos relacionarmos com as pessoas, só isso. Você não sabe pregar, você não sabe cantar. E ele vai trazer essa lembrança, né? Ao você falar que Deus te abençoe, poxa, foi muito legal, poxa, obrigado, Deus seja contigo, com a sua família. Aquela pessoa vai, ele respondeu de forma diferente. E aí,
o Espírito Santo, da mesma forma que está te usando para soltar palavras, esse mesmo Espírito Santo está sendo um canal também lá na outra vida, que vai acender nele, né? Aí me faz lembrar a figura dos 2 discípulos de Emaús, quando se encontraram com Jesus, e Jesus, pela ação gloriosa do Espírito Santo, interagiu ali com eles, teve um diálogo, falando dos mistérios, da sabedoria de Deus, do propósito da sua presença. E aí, quando eles são despertados, eles falam um com o outro: não ardia em nós o nosso coração ao ouvi-lo? Então, essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele faz arder um sentimento, um desejo de evoluir, de crescer. E essa evolução, esse crescimento, pela palavra de Deus, nós chamamos de edificação. A partir do momento em que você se lança ao entendimento, ao estudo da palavra de Deus, ao conhecimento da vontade de Deus, e que Deus se deixa revelar pela sua palavra, você se torna uma pessoa edificada. A cada momento, a cada passo que você dá, a cada estudo que você faz, a sua vida vai recebendo essa edificação espiritual, o Espírito Santo vai tomando conta de você, ele passa a habitar em você, né? Mais um conhecimento é que nós não vivemos apenas por nós mesmos, mas nós passamos a ser templo do Espírito Santo, ele passa a nos usar como canais de bênção para as pessoas, e nós passamos então a transmitir coisas boas, coisas positivas, bons pensamentos, bons presságios, né? Nós deixamos de lado as coisas ruins, né? O negativismo, o ceticismo. Nós passamos a ser pessoas confiantes, pessoas convictas, pessoas seguras, que pisam com firmeza por onde quer que ande. Amém. A gente poderia ficar o dia todo aqui. Ah, que coisa boa. Porque teríamos muitos versículos, muitas coisas para falar. Mas nós estamos encerrando. Poderia ficar muito tempo, né? E nós queremos, assim, que o Senhor deixe um recado para as pessoas que estão nos assistindo, para a nossa igreja, né, para os cristãos e para todo mundo que está sendo alcançado. Um recado sobre esse assunto para elas. E logo em seguida o Senhor faz uma oração. Muito bem. Povo de Deus, nós temos um desafio à nossa frente, que é conhecer um pouquinho mais sobre Deus. E, como já falamos, as pessoas não gostam muito de ouvir, de ler, mas pode ouvir. Hoje, a proclamação do Evangelho não se dá única e exclusivamente pela forma escrita. Nós temos aí os audiobooks, nós temos aí os canais sociais das redes, nós temos aqui, para citar alguns, o programa Texto e Contexto. Nós temos esse programa Caos. Deus está no controle, nos dando respostas. Nós temos inúmeros canais nas redes sociais. Você entra lá no Google. Eu vou citar um aqui que eu gosto muito. Vou deixar aqui para vocês. Esboçando Ideias. Então você coloca lá www.esboçandoideias, tudo junto, né? .com, e ali você vai ter uma infinidade de estudos bíblicos. Você pode procurar também no portal IAP, sermões, artigos, estudos da palavra de Deus. Você pode, se você está numa região, como aqui o caso do Rio de Janeiro, em que tem um polo de extensão do Centro de Estudo Teológico Adventista da Promessa, o CETAP, procure a direção, faça a inscrição em um curso. Nós temos cursos rápidos, distribuídos por módulos pela internet, muito fáceis de seguir, de realizar. Temos o curso maior, de 3 anos, que é o Bacharel Livre, né? Você pode ingressar também numa turma iniciante, pode reservar a sua vaga para a próxima turma. Enfim, tem uma infinidade de canais que você pode estar agregando à sua vida espiritual através do estudo da palavra de Deus. Então, esse é o convite que eu faço a você. Buscai no livro do Senhor e lede, e você vai ter a sua vida edificada.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que Deus nos abençoe e que sejamos despertados para a necessidade de aprendermos mais, de sermos mais convictos da fé que professamos. E que Deus possa assim então nos abençoar. Oremos. Querido Deus, Pai de amor e bondade, a Ti, meu Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nós te somos gratos, Senhor, pela Tua fidelidade para com o Seu povo, para a Tua fidelidade para com aquele que se aproxima de Ti. João 1,12 nos fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meu Deus, é um poder soberano, celestial, nós podemos nos aproximar de Ti pela autoridade da Tua palavra. Então, nos ajuda, meu Deus. Quebra as nossas limitações, as nossas barreiras, as nossas dificuldades, em nome de Jesus Cristo, porque foi assim que Ele nos ensinou. Tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nos dê, Senhor, a sabedoria para buscarmos na Tua palavra e aprendermos mais de Ti. Em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Senhor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio deste vento, eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Estamos encerrando mais um programa Caos, Deus está no controle, e nós queremos agradecer a sua participação. Nós falamos sobre a palavra de Deus, e é importante divulgar essa palavra. E a gente está falando do canal, que você aí possa divulgar, clicando, compartilhando, ativando o sininho. Quem não se inscreveu ainda, se inscrever no programa. E você que é pastor aí na sua igreja, ajude a divulgar isso na sua igreja. Fale com os seus membros, coloque nos seus grupos de WhatsApp, para que esse canal seja divulgado e para que a gente possa propagar assim a palavra de Deus. Então, que você tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Paz do Senhor, nós estamos aqui em mais um programa Caos, Deus está no controle.
E nós estamos hoje